Nosso compromisso é tecido em cada fibra da nossa história. Há 17 anos, acreditamos que conectar é muito mais do que entregar tecnologia. É unir pessoas, sonhos e aspirações. Desde o primeiro dia, nossa dedicação sempre foi a mesma: transformar a conexão em uma experiência que gere confiança e faça a diferença. Ao longo desses anos, a SET cresceu com responsabilidade e inovação, guiada pela vontade de oferecer estabilidade e segurança. Cada instalação, cada atendimento é um reflexo do respeito por quem confia em nós para suas necessidades de vida e trabalho. Somos mais que uma tecnologia. Somos o compromisso, a integridade e a proximidade que conectam cada lar, cada empresa e cada jornada pessoal. É com essa essência que avançamos, expandindo nossa rede e cuidando das conexões que fortalecem os laços entre as pessoas e o mundo. SET Fibra, conectando histórias e inspirando vidas. Há 17 anos transformando a conexão em mais do que serviço, em um elo de confiança. Se você quer dar um up na sua marca, venha para o nosso time de audiovisual. Nós temos os melhores equipamentos e a melhor estrutura para atender você e sua empresa. E o melhor, estamos com preços imperdíveis. Não perde tempo e fale agora com a nossa equipe. Pra ficar a pele ficar também rosadinha. Pra não ficar feio demais lá. Não tem jeito de ficar bonito, né, doutor? Olá! Está entrando no ar mais um Talco Show. E o programa hoje, gente, está imperdível, imperdível. Hoje nós vamos falar sobre religiões, hoje vamos falar sobre o espiritismo. Cara, sensacional. Doutor André Ignácio está aqui no programa, mas logo a gente vai falar com ele. Mas antes, eu quero agradecer aos meus amigos, eu quero agradecer o Hipermercado Seu Azul, Cleovânio, que fica ali na Avenida 24 de Agosto, no bairro Alexandrina. Eu costumo dizer, os preços lá são imperdíveis, mas tem um dia de lá que você não correr, você perde, viu? Eu quero agradecer a A3 Comunicação, esse estúdio maravilhoso onde estamos. Eles fazem casamento, aniversário, noivado, o que você precisar, a A3 Comunicação faz. Eu quero agradecer também a dona Thelma da Fazenda Babilônia. Dona Thelma, logo estaremos aí, viu? Quero agradecer a Eduarda Confecção também. Precisou de uniforme, jogo de camisa, colete, jaleco, ela tem. Eduarda Confecção. Quero agradecer. Ontem eu estive no Fumo Alvorada. Eu quero agradecer ao Fernando, a Ellen, toda a equipe lá. Foi sensacional, gente. Um grande abraço a vocês aí. Agradecer também a Droga Certa, em nome do Marcelo Alisson. Droga Certa, que tem duas empresas aqui em Anápolis. Na Avenida Jamel Cecílio e no Jardim Alvorada, na Avenida Cruzeiro do Sul. Os preços lá da Droga Certa, gente, vale a pena conferir, né? Cachaça Jamel, em nome do Eire e do Dedé. Eu estive lá ontem também, fui bem recepcionado. Que lugar top, que pessoal maravilhoso. Agradecer a todos. 7 Fibra, internet de velocidade, internet bala, 7 Fibra e o Coqueiro e Sulfilme. Precisou de sulfilme no seu carro, no seu prédio? É só falar com eles. Eles ficam ali na Avenida Jamel Cecílio. Ufa! Sem delongas, eu estou com ele aqui, doutor André Ignácio, deixar bem claro que é Ignácio, né? Doutor, seja bem-vindo ao Talco Show. Eu sempre falo assim, você está doando o seu maior bem, que é o seu tempo. Eu não canso de dizer isso, eu agradeço imensamente, o senhor é uma pessoa importante, meu irmão. Eu quero agradecer de coração a sua participação aqui no Talco Show. Olá, Volney, todos os seus telespectadores, internautas, né? Uhum. Satisfação toda minha estar aqui com você. Eu, sinceramente, eu ainda estou tentando entender por que ele me escolheu para esse tema. É um que tema. É a gente falar um pouquinho sobre espiritismo. Eu que sou quase que um neófito no assunto, muitas pessoas capacitadas em Anápolis poderiam estar aqui com você. Mas um pouquinho que a gente entende, a gente gosta de compartilhar, de estar sempre junto e levando a palavra de Deus, nosso Mestre Jesus, adiante. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, doutor. É uma satisfação muito grande. O senhor que é um advogado renomado na cidade, no estado de Goiás, no Brasil, que eu vejo o senhor viajando para tudo quanto é banda aí, né, doutor? Obrigado mesmo, viu?
Obrigado, eu que agradeço. Doutor, eu gostaria assim, eu já conheço o doutor André Ignácio, mas eu gostaria assim, eu deixo a formalidade por conta do convidado, né? Então eu deixo para o senhor, quem é o André Ignácio? O André Luiz Ignácio de Almeida É Luiz Ignácio? Luiz Ignácio de Almeida. E o André Luiz é exatamente porque quando eu nasci, logo ali há 58 anos atrás, papai era presidente do Centro Espírita. Ah, tá. E ali na Engenheiro Portela, perto da Vila Góes? Na época era na Avenida Belo Horizonte. Ah, na então, Vila Góes, isso. na Vila Góes, é. Isso, ali na Belo Horizonte. Aham. E nasci em 67, meu pai sempre foi muito dedicado à doutrina espírita. E em homenagem a um dos maiores e mais conhecidos espíritos já divulgados, André Luiz, papai me deu esse nome. Então é André Luiz Ignácio de Almeida, eu sou anapolino, nascido bem aqui na Santa Casa. Nasci, me criei em Anápolis, passei um tempo fora daqui, morei 8 anos em Goiânia, depois morei 4 anos no Tocantins, onde eu fui para trabalhar, juntar dinheiro para fazer minha faculdade. E graças a Deus consegui concluir o curso de Direito e hoje sou advogado, já com esse ano, agora dia 15 de dezembro, completando 30 anos de profissão, graças a Deus. Comecei minha vida como servente pedreiro, picolezeiro, pacoteiro em supermercado, Nossa. entregador de supermercado, entregador de farmácia, passei pela atividade de bancário, fui representante comercial e hoje, graças a Deus, eu advogo com muito orgulho já há 30 anos nessa cidade, no estado e com algumas causas Brasil afora, graças a Deus. E o senhor é advogado trabalhista e civil? Meu escritório atua basicamente na área trabalhista, empresarial e na área civil. A área civil, de um modo abrangente, e aí você inclui família, você inclui algumas questões agrárias e o que eu costumo dizer que lá a gente só não trabalha com o direito criminal e o direito tributário. O restante tudo, um pouquinho, a gente tem os colegas que trabalham conosco que cada um atua numa área específica. Eu, particularmente, sou especialista em direito do trabalho, processo do trabalho e presto assessoria para várias empresas aqui da cidade e do estado. E qual é o nome do escritório, doutor? AL Advocacia. AL Advocacia. Exatamente. Doutor, preparado? Sempre. Eu sei disso. Por isso que eu convidei o senhor. Deixar bem claro que eu convidei o senhor porque é uma pessoa maravilhosa que o senhor é, essa pessoa eloquente, inteligente, que eu tenho a oportunidade, né, e o prazer de chamar o senhor de irmão, né? Mas a eloquência é por sua conta, mas... Doutor, a gente fala no tema, quando a gente fala de religiões, aqui, eu entrevistei a Viviane, que é da Umbanda, o pastor Sandro, o doutor Sheikh Nasser, da Mesquita ali, sensacional. Entrevistei também o grão-mestre da GOB, o doutor Alex Wallace, né? Porque as pessoas acham que maçonaria também é religião ou seita, e ele foi bem assim, deixou bem claro. Mas sim, a religião, de modo geral, doutor, o que foge do nosso tradicionalismo, a gente acha que é errado, né? Eu, por exemplo, sou evangélico. Aí eu só acho, a grande maioria dos evangélicos, até mesmo de qual religião que seja, as pessoas acham que o que foge do tradicionalismo é o errado, né? E muitas das vezes as pessoas não respeitam a opinião, a crença da outra, né? Então, eu assim, quando eu vejo essas pessoas assim, eu fico muito triste. E por isso eu conversei com várias pessoas e elas falam assim, gente, que trabalho bacana você está fazendo sobre as religiões. Se mostrar a religião, o que ela é de verdade, né? Então, assim, quem não acredita, não critica, não fala, só apenas respeite. Né, doutor? Sem dúvida. A gente vive num mundo, infelizmente, que ainda tem muita intolerância, né? Exatamente. E a doutrina espírita, ela prega exatamente o contrário disso. A doutrina espírita, ela prega
a união entre as pessoas, a confraternização entre as pessoas, independentemente da religião. Exatamente. É isso, e tanto que a gente costuma dizer que a doutrina espírita, tem muita gente que não aceita você dar a conotação à doutrina, ao espiritismo, como uma religião, exatamente para que não pegue aquela pecha de só o meu que funciona, só se não fizer do meu jeito não vai para o céu, se não fizer do meu jeito vai para o inferno e assim por diante. Então, nós espíritas, a gente prega, sobretudo, essa questão de vencer essa intolerância, da amizade, da caridade e de estar sempre juntos e unidos. Sensacional. Doutor, e qual é a base da doutrina espírita e como ela pode ser aplicada na vida? A base da doutrina espírita é o Evangelho de Jesus, segundo os espíritos, se a gente tem conhecimento disso, através das compilações feitas por Allan Kardec, lá nos idos de 1850, 1860, por ali, quando começou-se o reconhecimento da existência dos espíritos, né? Como compondo o mesmo meio que nós. Então, naquela época, nós tivemos a edição de 5 livros. Foi o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Foram 5 livros que deram origem ao estudo espírita, sempre capitaneados por Allan Kardec, mas sempre pregando que a base de tudo é o Evangelho de Jesus. Para nós é o que prevalece. É verdade. O que eu vejo, assim, do espiritismo, que a gente fala que é uma religião muito caridosa, uma religião que ajuda muitas pessoas, né? O princípio básico do espiritismo é a caridade, né? Raramente você encontra uma pessoa espírita, na essência da palavra, que não tenha praticado, que não pratica ações de caridade, de bem ao próximo, de fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, raramente, é óbvio que tudo tem exceção, né? Claro. Sempre você vai aqui e acolá, você acha uma ovelha desgarrada, né? Com certeza, todo lugar, Mas a né? base do espiritismo é a caridade. É sensacional. É você fazer caridade, você buscar o bem do próximo, estar sempre buscando ver aqueles que estão próximos a você melhor até que você. O desprendimento dos bens materiais para que você possa auxiliar o próximo. E uma coisa também que eu vejo no espiritismo, doutor, é aquela eu não sei se é bíblico ou é lei. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Porque eu vejo no espiritismo, além da caridade, não tem essa questão. Eu tô doando esse chocolate pro André aqui. Gente, aí aqui, ó. Tô doando. Isso é bonito demais, né? A gente procura não fazer esse tipo de divulgação, né? Eu vou citar um exemplo aqui que hoje eu posso citar, não para me vangloriar, mas para mostrar o quanto você fazer isso, você praticar o bem sem olhar a quem e sem querer receber algo em troca é importante. No meu aniversário, ano passado, eu fiz uma confraternização para os familiares. E deu em torno de familiares e amigos mais próximos, em torno de 100 pessoas. E aí eu pedi para que aqueles que quisessem me presentear, ao invés de comprar uma camisa do Flamengo, um short do Flamengo, tem que ter algum defeito, um meião do Flamengo, né, um chaveiro do Flamengo para mim. Tem que ter defeito, né? Mas ao invés de me presentear com alguma coisa material, que fizesse uma doação para uma determinada instituição. Sério? Eu elegi a instituição, procurei saber com pessoas. Que massa, doutor! Com pessoas muito caridosas que nós temos na cidade. Escuta, qual a instituição que precisa? Tal instituição. Então, quando eu mandei o convite, eu falei, olha, pode ser 1 centavo, como pode ser 1 milhão, mas ao invés de você me dar o presente nesses valores, faça a doação nesse Pix aqui. Cara, que massa! E foi para uma instituição, Volney, que só depois eu fiquei sabendo. O dinheiro que entrou para aquela instituição serviu para eles pagarem a farmácia, que é uma instituição que abriga
idosos em situação precária. Então, serviu para eles pagarem a farmácia, que já tinha 2 meses que eles não conseguiam pagar a farmácia Cara, já que estava show. quase tendo que cortar. Eu não sabia disso, eu simplesmente perguntei para um irmão maçom, você conhece? Escuta, você que é muito caridoso, faz muitas doações, qual a instituição que eu posso, que está precisando? Ele falou, tal instituição. E assim nós fizemos. Então, até este momento eu nunca tinha comentado isso com ninguém. E eu só o estou fazendo exatamente para mostrar para você que a gente tem condições de fazer o bem para as pessoas sem a necessidade de ir lá e tirar uma foto e falar assim, olha, como você fez a selfie. Olha, eu estou aqui fazendo uma doação aqui para a instituição que o Volney toma conta. A gente não precisa disso. O que Deus espera de nós é que você faça sem esperar nada em troca. Cara, é sensacional, né? É fazer o bem ao próximo, né? Sem que mostre. Porque eu acho assim, não estou desmerecendo a pessoa que faça isso ou deixa de fazer. Mas eu acho que perante os olhos de Deus é muito mais bonito você fazer uma caridade, você fazer uma doação, você fazer uma gentileza, uma pessoa e só fazer debaixo ali, que a pessoa nem vai saber que é você. E é Vônio, que nós pregamos na maçonaria, né? Exatamente. Você e eu, como maçons, a gente aprende. Primeira coisa que a gente, inclusive até que é bom, eu sempre faço questão de falar isso quando eu vou falar de maçonaria, incluir a maçonaria em algum assunto, que o assunto aqui não é a maçonaria. Mas para aqueles que pensam ignorantemente que a maçonaria não é coisa de Deus, que é do capiroto, que é do capiroto, a gente precisa deixar sempre claro o seguinte: nós maçons não começamos uma sessão maçônica sem antes pedir a proteção de Deus, sem antes fazer a leitura de um versículo da Bíblia. E é da Bíblia, não é de uma Bíblia maçônica, é da Bíblia sagrada, que na maçonaria nós chamamos de livro da lei. Então, nós, quando iniciamos na maçonaria, a gente aprende, sobretudo, a agir com fraternidade, com igualdade, né? A fazer o bem. E eu também sou rotariano, já há 25 anos, e no Rotary nós temos 2 lemas que são considerados lemas pétreos do Rotary. O primeiro é dar de si antes de pensar em si. Não é dar de si sem pensar em si. É você fazer o bem ao próximo antes de pensar em você próprio. Tem que pensar em você próprio, não pode deixar de agir sem pensar em você próprio. Senão você deixa, inclusive, de existir. Mas dar de si antes de pensar em si. E um outro é fazer o bem sem olhar a quem. Que é aquilo que você colocou aqui, o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Sensacional. Então eu tenho a felicidade de ter nascido num ambiente espírita, com muita caridade. Meu pai era a personificação do ser humano, a personificação da caridade, da bondade, da fraternidade em um ser humano. E já tem 38 anos que papai partiu para o Oriente Eterno. E eu cresci num ambiente assim, num ambiente de muito carinho do meu pai com a minha mãe, do meu pai e da minha mãe para com as pessoas. Naquele tempo, ainda hoje a gente vê aqui e acolá, mas naquele tempo a gente não tinha muros em casa. Os muros eram baixinhos. Depois veio os muros de placa. Eu nasci e me criei aqui na região da Vila Góes, aqui perto do antigo hospital municipal, agora acho que é o Hospital da Mulher, né, se não me engano. Então, ali eu me lembro bem que tinha uma família que toda semana eles passavam e paravam lá no muro, batia, porque aí do muro você via a porta da sala, o alpendre, né? Não tinha portão. Batia palma e quando a gente abria eles perguntavam, tem sobra de comida? Desse jeitinho, nesse tom que eu tô falando. E aí papai e mamãe sempre fazia questão de, não era sobra, era o que a gente estava comendo, separava um cadinho ali, levava, colocava numa vasilha e entregava para eles. E depois de algum tempo, eu brincando aqui do lado de cá do córrego, aqui na antiga estação, né? Naquela época não funcionava nada do município aqui, era só a estação antiga mesmo. Eu vi aquela família que passava na porta da minha casa todos os dias, alojada debaixo de um barraquinho de papelão. Então, assim, cheguei em casa, falei com os papais, né? Papai e mamãe,
aquele pessoal assim assado, dali em diante, aí papai começou a fazer campanhas no centro para ajudar e ajudar mais aquela família. Então, isso é o espiritismo. A base do espiritismo é você agir de acordo com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e, sobretudo, praticando a caridade. Sensacional, doutor. Parabéns, viu? Parabéns à família que o senhor teve aí, que hoje em dia é raro de ver isso. Hoje em dia era uma coisa digital, né? A pessoa quer saber só do digital. Acabou aquela comunicação, aquela coisa. Infelizmente, né? Infelizmente. As telas estão nos afastando. Essa é que apesar de que em alguns momentos elas te proporcionam um momento de pseudo aproximação, porque, por exemplo, eu estou com uma filha morando nos Estados Unidos fazendo... foi para lá para fazer um mestrado. Foi agora, dia 21 de julho, ela se mudou para os Estados Unidos. E eu me tremendo de medo, por quê? A minha filha é trans. Indo para os Estados Unidos, onde o presidente daquele país declarou guerra aos imigrantes. Isso. Declarou guerra a algumas instituições de ensino lá e a aquelas pessoas que estão indo para lá para estudar e ele extraditando o povo. Então, assim, eu fico com toda aquela preocupação, a gente, né, minha filha, meu Deus, cheguei a comentar com ela, falei, você não quer esperar um pouquinho para fazer esse mestrado? Porque eu tenho muito medo de você lá ser até agredida. Não, papai, eu vou e tal, e graças a Deus foi, mas aí é o momento que a gente tem apesar das telas, como eu disse, nos afastar, nesse momento ela acaba proporcionando que você fale pela televisãozinha, como eu costumo brincar, você tem a oportunidade de ver que a pessoa está bem, que está morando bem, que está num cantinho legal, que a faculdade, a universidade onde ela está fazendo o mestrado é uma universidade muito boa, conceituada. Então, graças a Deus você tem a possibilidade de ver isso. São os benefícios da tecnologia, né? É verdade. Mas a tecnologia, às vezes, também vem para atrapalhar muito, viu, doutor? Agora eu vou entrar numa área, até saindo da pauta aqui. A tecnologia, eu costumo dizer, que na base do emprego, hoje em dia, do comércio, na indústria, o camarada não quer ser um CLT, o camarada não quer trabalhar, por quê? Porque ele quer, a dança no TikTok ali, fulano de tal ganhou milhões, eu vou tentar isso para ver se eu ganho. Até mesmo o TikTok dá valores em espécie para a pessoa assistir vídeos. E a pessoa fala, vou trabalhar para quê? Eu vou ficar aqui na telinha do celular, né? Infelizmente também tem esse lado ruim. Nada contra quem vive disso. Claro. Nada contra os influencers, vamos dizer assim, né? Não tenho nada, a não ser aqueles que pregam o mal. Aqueles influencers que estão em locais promíscuos, propagando, ovacionando armas, isso aí não, né, xingando a polícia, essas coisas, isso aí não. Mas assim, que de fato isso nos tornou muitas vezes até frios, acaba que tornou. Hoje, há quanto tempo você não lê um livro? Não tem muito tempo. Não é? Aí eu te mostro aqui, para você ver o que é a tecnologia. Eu pego aqui, você vem aqui, Livro dos Espíritos. Eu hoje leio o meu livro dos Espíritos aqui. Na palma da mão, no celular. Então você está dentro do avião, você está no hotel, você está em casa, então está tudo aqui. Né? Então, você facilita. Essa praticidade. Mas acabou aquela coisinha de você pegar um livro, tirar ele do plástico, sentir o cheiro do papel, da tinta, colocar o marca-texto. Não tem mais isso. Raramente você vê isso, né? E tem gente que ainda é conservador, gosta do vinil, gosta do livro e tal, mas a maioria hoje está passando para os computadores, a internet nos proporciona isso, né? Veio para ajudar e veio para atrapalhar. Sem sombra de dúvida. Doutor, como o senhor entende a comunicação com os espíritos e quais são as implicações disso? Vone, a comunicação dos espíritos conosco, ela é possível exatamente porque os espíritos são almas que viveram aqui na Terra, que deixaram uma história aqui na Terra, que deixaram parentes, amigos. Então, essa comunicação ela é possível exatamente por isso.
E aí vem aquela questão, já pulando até um pouquinho adiante da pauta que você me passou, mas você tem a questão, isso quando a gente fala em comunicação, a gente está falando diretamente da mediunidade, né? Da pessoa que tem a capacidade de sentir a presença dos irmãozinhos da espiritualidade para poder trazer seus recados, para poder trazer as suas mensagens e assim por diante. Então, assim, agora, isso exige muito estudo e muita disciplina. Muito estudo e muita disciplina. Porque, graças a Deus, a maioria das pessoas que tem capacidade mediúnica para ter essa comunicação com os espíritos, a maioria das pessoas a utilizam para o bem. Mas há aqueles que tentam se utilizar da sua pseudo-capacidade mediúnica, essa é a minha segunda pergunta. Pois para o mal ou para usufruir para si e não para o próximo, para ganhar dinheiro, para vender garrafada, essas coisas, né? Então, nós, no meu caso, a gente pratica o kardecismo, né? É a doutrina espírita segundo os ensinamentos de Allan Kardec, que vem lá desde o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente sempre prega que você, quando você desenvolve a capacidade mediúnica, você vai estudar para poder ter esse contato com os irmãozinhos da espiritualidade, você tem que sempre procurar fazê-lo para o bem, estudar muito e tomar cuidado para não deixar embrenhar para o lado do mal, porque isso pode acontecer. Cara, sensacional. Doutor, e sobre a reencarnação, qual o papel da reencarnação na doutrina espírita? Vone, a reencarnação é o processo natural, eu diria que é o processo natural e justo da evolução do espírito. A cada vez que nós passamos aqui no plano material, como encarnados, nós estamos evoluindo, nós estamos subindo um degrau para que amanhã a gente possa alcançar a glória eterna de estar ao lado do Pai e não precisar voltar aqui para sentar no banquinho da escola e estudar mais. A reencarnação, ela é a evolução, ela proporciona a evolução do espírito. Quando ninguém nasce em determinada condição, em determinada dificuldade por acaso. Então, você pode ter certeza que quando você vê, porque às vezes as pessoas falam assim, para os céticos, né? Falam assim, poxa, não vou acreditar em Deus, vocês falam tanto de Deus, mas se Deus existisse mesmo, por que é que uma criança ia nascer paraplégica? Por que é que uma criança ia nascer com um defeito na perna, um defeito no braço? Né? Ontem eu estava assistindo uma matéria, não me lembro o programa, já à noite, mas que tiraram o útero da mulher, colocaram o útero dela para fora, com a criança dentro, salvo engano, de 7 para 8 meses de gestação, porque identificou-se através de uma ressonância, de uma ultrassonografia, identificou-se que aquela criança tinha um problema sério na coluna, fizeram a cirurgia na criança e devolveram o útero. Cara, que show. E 2 meses depois, a mulher deu à luz e a criança veio perfeita. Deus agindo para proporcionar essa cura, né? Essa intervenção do médico, do homem, certamente auxiliado pelos médicos da espiritualidade amiga, para que aquela criança pudesse vir normal ao plano material. Então, quando a gente vê uma pessoa que nasce com algum problema, ou que depois, ao longo da vida, venha a ter algum problema, você pode ter certeza que aquilo ali é um resgate de coisas que ela fez em vidas passadas, né? Coisa boa. Ou ruim. Às vezes muitas vezes a gente vem numa encarnação, você vem numa família em que você foi o carrasco dela no passado. E agora você vai ter que conviver com aquela família. Então, isso é possível de acontecer. Entendi. A gente falou muito em intolerância religiosa. A gente falou um pouco. O senhor acredita que ainda nós vivemos
Em Anápolis. Eu vou falar em Anápolis porque nós moramos na cidade de Anápolis. Você acredita que em Anápolis ainda a gente exista intolerância religiosa, doutor? Ou você acha que... Eu não vou falar Anápolis. Muito embora a gente, nos últimos anos, a gente tenha tido muitos avanços, a verdade é que ainda tem muitas cidades por aí que tem muita intolerância. Eu, particularmente, não vejo intolerância em Anápolis. Eu acho que o convívio da comunidade anapolina espírita com a comunidade católica, com a comunidade evangélica, de um modo geral, eu acho que Anápolis, tanto que Anápolis, hoje nós temos em Anápolis o carnaval santo, o carnaval religioso, né? Eu me lembro, você não era nem nascido nessa época, mas 40 anos atrás, quando eu tinha lá meus 16, 18 anos, que o carnaval em Anápolis era carnaval do Jockey, carnaval do Crato, tinha carnaval de rua. É verdade. Né? No Coreto. As escolas subiam a Avenida Goiás. E essa influência do carnaval, ela foi desacelerando, diminuindo, e no lugar dela veio o que eles chamam hoje de Carnaval Santo em Anápolis. Nós já tivemos várias vezes eventos no Jonas Duarte, por exemplo, da Igreja Católica, que lotava o estádio, a Igreja Evangélica lota todos os seus templos, e a gente sempre tem uma convivência muito harmônica. Durante os muitos anos que eu fui professor de Direito na Uni Evangélica, eu participei de pelo menos 30 formaturas. Né? São 2 por ano, então pelo menos 30 formaturas. E eu me lembro bem que era comum, ao invés de fazer um culto evangélico, um culto católico e um culto espírita, fazer um culto ecumênico com um pastor da igreja evangélica, com um padre da igreja católica e com um orador, com um irmão espírita, e eles fazendo as suas colocações, cada um ao seu modo, de acordo com a sua doutrina, e sempre com perfeita harmonia. Então, Anápolis, particularmente, eu não vejo que há uma desarmonia, que há uma intolerância. Repito, como falei agora há pouco, é óbvio que há exceções, né? Existe aqui e acolá aquele que fala, eu não aceito o espírita, então eu não aceito. E aí eu volto, me permita fazer um parênteses, até para a gente falar um pouquinho aqui, falar o que é intolerância, usando um exemplo que eu tive logo que eu iniciei na maçonaria. Eu tinha 2, 3 meses de iniciação, Volney, e você sabe o que é você ser aprendiz da maçonaria, é muita coisa para a gente aprender, para a gente estudar, né? Porque as pessoas acham que a gente vai lá só para bater papo e jantar, não é? E eu saí daqui e fui fazer uma audiência em Araguaína. Eu tinha que despachar com o juiz, um processo muito complicado. Quando eu cheguei, sentei, eu sempre usei o PIN do Rotary da maçonaria. E estando lá em Araguaína, fui conversar com o juiz estava com um crucifixo, parecia o Papa Francisco, um crucifixo de madeira por fora da camisa, assim, bem visível. E veio, sentou comigo conversando, e eu despachando com ele, ele olhando o meu PIN. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, aí conversei, expliquei para ele o que eu precisava e tal, ele entendeu perfeitamente, doutor. Entendi bem o que o senhor quis me dizer, mas eu vejo que o senhor é maçom. Aí eu disse a ele, graças a Deus eu sou maçom. Ele falou, não, mas o senhor não pode usar o nome de Deus para falar em maçonaria. Eu falei, por que não? Ele falou, eu já fui maçom. Ele falou, eu já fui maçom. E eu aprendi que maçonaria não é coisa de Deus. Aí você veja, e nós estamos falando de... Eu tinha 2, 3 meses de iniciação na maçonaria, estou completando 13 anos agora em novembro. Né? Nós estamos falando de 12 anos e meio atrás. E eu ainda entendendo a maçonaria, feliz de estar lá dentro, mas entendendo, e eu tive que buscar assim, o discernimento, a tranquilidade, para poder responder naquela hora, até porque eu precisava do despacho do homem, né? É claro. Mas aí Deus me abençoou e a espiritualidade amiga sentou no meu colo, ou me colocou no colo deles, e a minha resposta foi a seguinte: o senhor vai me desculpar.
eu quero dizer para o senhor que o senhor pode até ter sido maçom, mas não foi a maçonaria que eu conheço. Porque a maçonaria que eu conheço, para entrar no templo, eu tenho que pedir a proteção de Deus. O dia que foram conversar comigo na minha casa para saber se eu tinha a qualificação necessária para ser maçom, o dia que foram conversar na minha casa, a primeira pergunta que me fizeram: o senhor crê em Deus? E eu respondi, inclusive, por escrito isso. E na maçonaria, se você responder que não crê em Deus, você não entra na maçonaria. Aí, isso é intolerância. Aí ele falou, não, porque eu li um livro que fala que a maçonaria é coisa do demo. Eu vou indicar esse livro para o senhor. Eu falei assim, não precisa. Esse tipo de ensinamento eu não quero. Eu estou muito satisfeito em saber que eu estou numa entidade que preza o amor a Deus sobre todas as coisas e preza o respeito entre os irmãos, a fraternidade entre os irmãos, e eu não preciso sequer ter conhecimento de que existe uma pseudo-maçonaria que não é de Deus. Então, isso é intolerância. Né? Então, assim, para nós, repito, aqui em Anápolis eu não vejo intolerância entre as religiões como um todo, mas infelizmente ainda existe aqui e acolá, cidades, sobretudo em cidades bem do interior, cidadezinhas de 3, 4, 5 mil habitantes, cidade pequena, porque, e para nós, o Espiritismo ele defende a liberdade de consciência, respeito mútuo entre os seres humanos. Então, para nós, se alguém intolerante vem me questionar do ponto de vista religioso, o que ele vai receber de mim é um fraterno abraço, talvez até um tríplice fraternal abraço, para ele entender que eu não tenho problema nenhum com a religião dele. Talvez ele até possa ter com a minha, mas eu não tenho com ele. Sensacional, hein, doutor? Mostrar a pessoa o que veio, né? Doutor, quais são os quase que não sai aqui agora. Eu tenho isso é porque você destravou antes. Né? Nossa, eu tenho esse problema. Eu vou te falar uma coisa, amor, é porque você fala pouco. É verdade. Você fala pouco. E quais são as principais práticas espíritas e como elas podem ser incorporadas no dia a dia? Bom, falar de principais práticas espíritas. Primeiro é a oração, na minha concepção. Eu acho que a oração é a base de tudo. Você é uma das 8.000 pessoas que recebem uma oração matinal minha todo dia. Obrigado, doutor. Né? E dos muitos que respondem. Eu respondo. Responde. Pode falar aqui que eu respondo? Oi, meu amor, você é lindo e tal. Você quer coisa melhor do que isso? Eu te amo, coração. Você receber de um amigo, de um irmão maçom, uma declaração de amor às 6h30, 5 horas da manhã. Eu mando a mensagem de madrugada, você responde, você acorda cedo. Eu já vi isso. Eu acordo muito cedo. Você levanta cedo para ficar mais tempo à toa? Não, porque eu moro no Itamaraty e venho para farmácia. Eu trabalho numa rede de farmácia, sou gestor. Eu faço a caminhada. Eu vou a pé, passo uma hora de crossfit e volto a pé. Eu amo andar a pé. É por isso que você tá com esse corpinho lindo. Pronto. De crossfit. Então, assim, aquela mensagem que eu mando é uma oração, né, que eu procuro fazer todos os dias, pedindo a Deus proteção naquele dia, pedindo a Deus que nos permita evoluir mais naquele dia, para subirmos mais um degrau nessa evolução do nosso espírito, pedindo a Deus para que ampare aqueles mais necessitados, inclusive eu cito alguns nomes, que são as pessoas que me pedem para colocar o nome naquela nação, e você já observou que eu começo a minha oração dizendo obrigado, obrigado e obrigado, Senhor, pela dádiva da vida, e eu concluo dizendo se melhorar vira festa de criança. Esse é um brocardo meu. Eu só não falo se melhorar vira festa de criança o dia que alguém desencarna, o dia que eu tenho que, ao invés de fazer uma oração para enaltecer o dia e chamar a atenção de todos para a importância daquele dia, a gente, infelizmente, tem que prestar condolências a algum amigo, algum irmão, algum companheiro de rota. Então, assim, a oração, na minha concepção, é a principal prática espírita que a gente tem. A gente tem o costume também de fazer o evangelho no lar. O que é o evangelho no lar? O evangelho no lar é a missa do espírita, que eu poderia dizer.
A gente tem, nas casas espíritas, a gente tem os dias dos encontros para palestras, para receber passes, né, para estudar a doutrina, mas é importante como prática espírita você desenvolver o evangélicos, no evangelho no lar. Você sentar com a família, designar um dia da semana ou mais, mas naquele horário exato, toda terça-feira, hipoteticamente falando, às 19 horas, senta-se a família e nós vamos fazer a leitura de trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritas, de obras espíritas, fazer uma oração e pedir a proteção do Pai para aquele lar, para o nosso lar. Legal. Inclusive colocando água sobre a mesa com as tampinhas, as garrafinhas com as tampinhas abertas, para que a espiritualidade amiga possa fluidificar aquela água e você passa a ter um remédio santo. Uma água benta em casa que você vai tomar ela no decorrer da semana, no decorrer do dia. Então, essa é uma prática espírita. O estudo constante do espiritismo, de obras espíritas, é importante. Falei para você que carrego no celular, que é para não ter desculpa que esqueci em cima do criado. Então, assim, você não tem o livro de cabeceira, aí vem a vantagem da telinha, né? Uma das, está aqui. O atendimento espiritual e de passes, que aí volta lá onde eu falei, nas casas espíritas, nos centros espíritas. Você faz o atendimento àquelas pessoas que estão, às vezes, com alguma obstrução, com alguma dificuldade, né? E é muito importante isso. E também um dos principais, sabe, Vone? Que eu já falei aqui umas 10 vezes essa palavra hoje, e gosto de falá-la sempre. A caridade. Sabe? Então, assim, uma das principais práticas do espiritismo é você fazer a caridade, você fazer o bem sem olhar a quem. Isso é muito importante. Isso é lindo, né, doutor? Tá doido. É importantíssimo na vida de todos nós, né? Sensacional. Doutor, uma pergunta. No Islã, a autoridade eclesiástica é sheik. No evangélico, pastor. No catolicismo, padre, né? Digamos. E no espiritismo? Não tem uma figura que seja... Você tem assim, o diretor do centro, o presidente do centro, mas você não tem, não existe uma denominação para aquela pessoa que vai presidir vamos dizer assim, o culto naquele dia, né? Então, por exemplo, o cidadão tem um palestrante, né? Mas não tem uma designação como tem o padre, o frei, o pastor. Não existe essa denominação no espiritismo. Interessante. Até para que não haja a sensação de superioridade, de poder. Nós não temos aquela coisa todo mundo entra e senta, depois nós vamos entrar com o pastor, com o padre. Não. O irmão que vai presidir aquela sessão naquele dia, ele entra junto com todo mundo, ele chega junto com todo mundo. Às vezes ele chega, fica esperando na porta para receber todo mundo, e na hora de anunciar, quando anuncia, ele já está lá na frente para falar. Desculpa, não tem essa separação, essa escala de poder dentro do centro. Entendi. Doutor, e qual é o papel da mediunidade na doutrina espírita? A mediunidade é uma faculdade mental, Volney, que todos nós temos. Você tem, eu tenho. Mediunidade é importantíssima para o espiritismo, porque é através dela que a gente se comunica com o mundo espiritual, em maior ou menor grau. E o desenvolvimento da mediunidade em cada um de nós depende exatamente do seu esforço em estudar a doutrina, né? Então, repito, todos nós temos capacidade mediúnica. Não é o todos dom. Nós. Não é o dom. Alguns com maior capacidade, outros com menor capacidade. E você, se você resolve desenvolver a sua capacidade mediúnica, você vai aprofundar nos estudos, e aí você vai descobrir
essa sua capacidade, qual é a principal característica dela. Se é uma capacidade de comunicação em que você vê o espírito, que seria aquela visual, né? A capacidade de psicografia, É isso que eu que é aquele que recebe as mensagens, né? O Chico Xavier. Aí você tem a capacidade audiométrica, que é áudio, deu branco na palavra, mas você tem a capacidade, você ouve, a capacidade intuitiva. Às vezes você está assim, assistindo televisão ali, aí do nada tem um sussurro no seu ouvido. Já aconteceu com o senhor? Acontece direto. Sério? Muitas vezes. Visual, então, nem tanto. Visual eu já tive, inclusive quando eu sofri um acidente gravíssimo em 2003, eu não sei se eu já te comentei isso, eu bati um carro, dia 18 de outubro agora vão se completar 22 anos que eu bati um carro, e eu quebrei a cabeça em 46 pedaços. Você tá brincando, doutor? Sério? Seu amigo aqui, além de 2 placas no joelho, tem 3 placas de titânio na cabeça. Você tá brincando, nem parece, assim. Pois é. Não tem... Não, e assim, você já ouviu falar do mal que vem para bem? Sim. Porque eu era muito mais feio do que sou hoje. E aí, com aquele negócio, deram uma espichadinha, deu uma melhorada. Sabe? Deu uma melhorada. Ajudou a carcaça. Ajudou a carcaça. Mas, brincadeiras à parte, eu cheguei a ficar desenganado. Naquela oportunidade, um primo acompanhou a cirurgia, e quando ele saiu do centro cirúrgico, terminou a cirurgia, que durou quase 8 horas, ele saiu do centro cirúrgico, virou para minha mulher e para minha mãe e falou assim, o que nós tiramos de pedaço de osso da cabeça desse rapaz, e eu bati numa árvore, ele falou assim, tiramos pedaço de casca de mangueira, folha, assim, o que o homem podia fazer foi feito, mas só um milagre para tirar ele daí. Então, 21 dias depois eu estava, graças a Deus, Milagre. de pé e à ordem. E aí, quando eu voltei, estava completamente restabelecido, um dia esse primo foi me visitar. E eu virei para ele e falei assim, Ângelo, ele conta, assim, eu não sei, até então ninguém sabia como é que tinha sido. Falei assim, Ângelo, fala um negócio para mim. Rapaz, que é dia do meu acidente? O que vocês tiraram da minha cabeça ali? Porque o cara ficava com a pinça o tempo todo. Ele olhou para mim assim, assustado. Falou assim, como assim, André? Falei, vocês não tiraram os negócios da minha cabeça? Não. Quem te falou isso? Eu nunca comentei isso com ninguém. Aí chamou minha mulher, minha mãe, meu sogro. Falei, escuta, os outros médicos que estavam no centro cirúrgico falaram isso para vocês? Não. Não, mas quem te falou isso? Falei, Ângelo, teve uma hora que tinha um cara sentado numa cadeira do meu lado, assim, do lado direito da minha cabeça, e aí um de vocês, não me lembro qual, deu um grito, falou assim, ele tá indo. E o cidadão veio e enfiou o negócio na minha cabeça. Enfiou, te entubou. Você teve uma parada. Falei, pois é, mas como é que você sabe disso, André? Aí, quando eu falei, ele se assustou. Falei, olha, e eu contei toda a cirurgia para ele. Aí ele falou assim, eu falei, olha, eu estava por cima, vendo tudo. Na minha mão direita estava segurando, na minha mão esquerda estava segurando a minha tia, Alexandrina. Minha tia tinha desencarnado há uns 10 anos antes. Talvez menos, uns 8 anos antes. Ela estava segurando na minha mão esquerda e na minha mão direita uma luz muito forte, um formato de pessoa segurando, e para mim eu tenho quase certeza que era meu pai. Né? Isso foi há 22 anos atrás. Naquela época tinha 16 anos papai tinha falecido. Mas eu sentia o aperto de mão do meu pai, mas eu não conseguia identificar se era meu pai. Aí ele falou assim, ele falou um palavrão, aquele P, não sei o que, pita, faz pi aí. Eu não acredito nisso. Foi desse jeito. Se ninguém te contou, mas foi desse jeito que aconteceu. Então, ali eu percebi, Volney, que eu tenho uma capacidade de ver. Mas eu nunca tive
não, eu não vou dizer que foi falta de interesse. Eu nunca tive assim, a oportunidade de cair de cabeça, entrar de cabeça, desenvolver essa capacidade, porque quando eu era adolescente, uma amiga do meu pai, médium, assim, sensitiva, ela via as coisas, sentia tudo, uma médium muito evoluída aqui de Anápolis, ela virou para mim e falou assim: menino, vem cá, deixa eu te falar um negócio, eu fico olhando para você aqui, você tem uma capacidade mediúnica que você não tem noção, mas deixa eu falar para você uma coisa, você tome cuidado com a sua mediunidade, você tome cuidado com ela, porque a mediunidade ela vem para o bem e ela pode vir para o mal. Então, se você resolver aprofundar nesse estudo, você tome cuidado para você não ir para o lado do mal. Eu acho que aquela fala que ela teve comigo lá, quando eu tinha 13, 14 anos, me inibiu. Me deixou meio com medo. E daí para frente vem esses lapsos que eu tenho de vez em quando, às vezes vejo alguma coisa. Escutar, eu escuto muito. Eu viajo muito sozinho, né? Eu trabalho por quase todo o Brasil e gosto muito de viajar de carro. Vou trabalhar, vou para o oeste da Bahia, vou para o oeste de São Paulo, vou aqui para Tocantins, Pará, Maranhão. Eu prefiro ir de carro. Gosto muito de viajar de carro. E quando estou viajando sozinho, só eu e Papai do Céu dentro do carro, de vez em quando vem o sussurro. Já tive grandes inspirações, inclusive, para fazer as minhas petições, às vezes, através de alguma ajuda. Que eu vejo como ajuda. Claro. Né? Com todo respeito àqueles que eventualmente não acreditam. Não acreditam, respeito. Exatamente. Cada um é do jeito. Doutor, agora, qual a sua visão espírita sobre a vida e a morte? Rapaz, o programa fluiu tanto, mas tanto que não vai dar nem para terminar as perguntas, tudo aí. Bom, nós já falamos aqui, né? Quando nós falamos de reencarnação, eu falei para você que a reencarnação é o processo de evolução do espírito. Exatamente. E a vida e a morte está diretamente ligada a isso. A vida é uma jornada, como é que eu vou dizer? A vida é uma jornada evolutiva do espírito. Né? A cada vez que nós reencarnamos, e temos aqui a vida no plano material, como eu disse a Lures, é o momento que a gente tem de lapidar o nosso espírito, de fazendo o bem, praticando a caridade, amando ao próximo, de você melhorar a evolução do seu espírito, para que quando você desencarnar, você já possa estar numa outra etapa dessa capacidade, dessa evolução espiritual. Nossa, é sensacional, doutor. Bem profundo. É o estudo, né? Como você me falou, você já conversou aqui com evangélicos, já conversou com católicos. Cada um dentro da sua crença, com certeza mostrou para você. Porque veja, você pega, nós no Espiritismo, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, é a nossa Bíblia. Então, é um catatal, é um livrão, assim como é a Bíblia, né? Então, você estudar a Bíblia, para aqueles que são católicos, evangélicos, e nós espíritas também lemos a Bíblia, para você estudar a Bíblia dá trabalho. Demais. Não é uma leitura simples, né? Você não está lendo um livro do Chapeuzinho Vermelho. Você está lendo o livro da história da humanidade, da história do Filho maior do Pai Celestial, que botou os pés nessa terra, que foi Jesus Cristo, e que veio aqui para nos salvar, né? Veio aqui para nos mostrar o que é o caminho do bem, para nos mostrar que existe o mal e que existe o bem, né? Então, para nós, no Espiritismo, Jesus, por exemplo, não reencarna. Ele virá aqui um dia, né? Nos buscar, nos levar, assim como ele está lá para nos receber naquele momento em que você já passou por todas as etapas de evolução do espírito, você não vai reencarnar mais. Então, quando você chega lá no plano espiritual, você já vai ter lá um cantinho mais próximo do Pai Celestial, para você não precisar vir aqui e ter essa trabalheira de nascer, crescer, estudar, trabalhar e, se Deus quiser, fazer o bem ao próximo. Doutor, agora uma pergunta que não tem nada a ver com a pauta, não tem nada a ver.
por exemplo, o senhor disse que ouve, que vê, tem pessoas que tem uma maior facilidade de ver, de ouvir, né? E como a pessoa pode discernir se há um espírito do bem ou um espírito do mal, falando do ouvido ou vendo aquela pessoa? Essa é uma dificuldade muito grande, Uhum. sobretudo para quem não é espírita, Uhum. né? Isso. Porque, veja, eu te perguntei, você disse que já ouviu a vozinha. Claro, já ouvi, já vi você, vultos. E você é evangélico. Sim. Então, acaba que assusta para quem não tem conhecimento ou para quem não quer acreditar que isso é possível, assusta a pessoa. Assusta? Né? Então, assim, essa diferenciação, Volney, você saber diferenciar o que é o espírito do bem, o que é o espírito do mal, é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, eu quando cerro meus olhos e vou pedir a proteção para o meu dia, vou agradecer a Deus pelo dia que passou, eu sempre peço a Deus para que permita que se aproximem de mim e dos meus só os espíritos bons. É importante. Né? Se a gente for levar assim numa linguagem bem vulgar, é como se a gente estivesse falando assim, quando você fala do espírito do bem e o espírito do ruim, o anjo e o capeta, né? Então, assim, não tem aqueles quadrinhos que o nego coloca o anjinho do bem e do direito, de cai um, aí o cara pira. Isso. Né? Então, assim, não é fácil esse tipo de... E para quem é médium, também é difícil, porque muitas vezes os espíritos obsessores, os espíritos que querem o mal, eles vêm disfarçados, o famoso lobo vestido em pé de cordeiro. Ele chega com a vozinha, oi, como é que vai? De repente, pimba. Quando ele tem oportunidade, ele te derruba. Então tem que estudar demais. Tem que estudar. Parabéns. Doutor, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Foi muito esclarecedor para mim, para os nossos telespectadores. Foi sensacional. E assim, nós nem fizemos a metade da pauta. Tem muita coisa. Futuramente, o senhor vem em outra ocasião para explicar. Eu quero agradecer. Eu faço questão também, um dia que o senhor tiver uma sessão lá, eu quero ir conhecer. Porque independente se eu sou evangélico, eu gosto de conhecer. Eu não tenho. A palavra de Deus nunca é demais para ninguém em lugar nenhum. É demais né? para ninguém. Parabéns, obrigado. Mas antes de terminar o programa, vamos para o quadro. Você prefere? O quadro é muito simples, doutor. O quadro é muito simples. Jesus. Eu vou te dar duas alternativas. Agora eu tenho que pedir a espiritualidade amiga para me ajudar aqui. Eu vou te dar duas opções, você escolhe uma. Quer ver como que é simples? Você prefere água de coco ou água tônica? Água de coco. Pronto, é simples, não é? Depende do referencial. Então. Não sei o que vem depois. Bora? Bora Mesmo, doutor? Bora. Então bora, então. Macarrão com sardinha ou macarrão com ovos? Eu detesto sardinha, então sou obrigado a optar pelo macarrão com ovos. Eu também não gosto de sardinha não, viu? Mandioca ou berinjela? Mandioca. Mandioca, né? Eita, nós. O senhor prefere chupar cana ou chupar jaca? Cana. Cana é melhor, né? Jaca dá trabalho demais. Nossa, tá até subir e pegar, né? Aquele trem daquele tamanho. Eita, nós. Machuca a mão. Deixa quieto. Nós. Vamos lá para a próxima? Arroz queimado ou feijão cru? Arroz queimado. Ovo de galinha ou... Eu queria enxergar o que tá escrito aí, mas não dou conta. Tá longe. Tá longe. Ovo de pato ou ovo de galinha? Galinha. Até porque isso não pega, porque não tem... Tá esperto, hein, doutor? Tá esperto. Música. O senhor prefere brega funk ou arrocha? Pode falar nenhuma das alternativas? Não, tem que escolher. Você sabe, você já me viu tocando, né? Claro. No meu hobby de discotecar, DJ, meu negócio é o flashback. Flashback. Mas como é que é? E quais as opções? Brega funk ou arrocha? Nossa Senhora.
Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Rapaz, eu vou de... O funk de hoje é muito promíscuo, muito palavra. E eu vou numa rocha só por causa disso. Ai. Danças. O senhor prefere balé clássico ou a dança do TikTok? Eu não conheço dança de TikTok. Não, vai de balé clássico. Peixe. Eu vejo que o senhor pesca de vez em quando, né? Não. Não, você não gosta de peixe? Mas comer peixe eu gosto. Eu gosto de andar de barco, dos outros, né? Gosto de andar de barco, comer peixe, mas pescar eu não pesco. Não gosto, não. O senhor prefere pirosca ou barbado? Pirosca. Pirosca ou barbado? Você sabe que lá tem um restaurante aqui, não vou fazer propaganda não, mas tem uma pirosca no espeto, assada no espeto, que é espetacular. Então eu vou ficar com a pirosca do meu amigo. A pirosca do seu amigo é boa, né, doutor? Boa. Dono do restaurante. Qual é o nome? É o Bistrô do Zé. Lá é bom mesmo, né? Bom mesmo. Herói, super-herói. Aquaman ou Robin? Meu Deus. O Aquaman é menos suspeito. Menos suspeito, Agora, cidade. Só que viaja muito. Eu sei que sou uma pessoa que vive viajando, postando, tá em Goiânia, Espírito Santo, Bahia e etc. Andando muito, né? Que o senhor faz muita audiência aí, né? O senhor prefere a cidade Amável Pinto ou a cidade da Rolândia? Você sabe que Rolândia existe? As duas existem, Eu vou pra Rolândia que eu já vi. Amado Pinto eu nunca vi, não. É pesquisa brava aqui, doutor. Agora, mudando agora, o senhor prefere pão cacetinho ou baguete? Baguete. Isso é importante, ó, doutor. Essa é da nossa época, ó. O senhor prefere desvirar um chinelo pra mãe não morrer, lembra de antigamente? Superstição pura. Ou não prefere pisar nas riscas das calçadas? Sabe porque tem aquelas riscas de calçada, sabe? Aquelas risquinhas. Eu não sou nem um pouquinho supersticioso, mas assim, até pelo que a gente sempre viu na vida, eu vou desvirar o chinelo. Tá sendo. Répteis. Jiboia ou anaconda? Anaconda é venenosa. É mesmo? Não é não. O entrevistado antes do senhor, ele tinha uma jiboia de estimação. Já teve. Aí pegou por causa de alimento, teve que passar ela pro zoológico, alguma coisa assim, tá vendo? Agora essa é braba, hein, doutor? Essa é braba. Pum ou bafo? Qual que é menos pior? O bafo é terrível. Outra coisa, pum passa. Pum passa, exatamente. Pum passa. Desde que não seja numa sala fechada como essa, né? Essa é de hoje, doutor. Essa é de hoje. O senhor prefere usar uma calça colada arrochada nos bagos ou prefere uma cueca furada? A calça arrochada. A cueca furada, depende da ocasião, não dá. Exatamente. O que nunca fazer no primeiro encontro, doutor? Arrotar ou peidar? Duas atitudes totalmente sem educação. Sem educação. Mas assim, eu acho que eu acho que o arroto é mais feio, mais visível, né? Mais assim, levando em consideração, às vezes o pum sai disfarçadamente e você bota a culpa no menino, no cachorro, sai no cachorro. gato, né? Aquele... Agora o arroto não tem jeito. O arroto saiu, tá na cara. Gambá ou ouriço? Nossa, é umas perguntas nada a ver, né, doutor? Gambá só fede, ouriço machuca, então vai de gambá. Vai de gambá. E agora a última, para encerrar o programa, doutor. Carrinho de rolamento, rolimã, ou brincar de bete? Eu brincava com os dois na minha infância. Eu morava numa rua ali na Vila Góes, assim, na rua Engenheiro Salvino Pires, e eu era o rei do carrinho de rolimã. Eita!
E era o rei da pancada no bet. Então, pra mim, tanto faz. Né? Mas eu tenho mais saudade do carrinho de rolimã. Uma vez a gente brincou tanto descendo aquele barulhão na rua, porque hoje em dia os carrinhos de rolimã não são de rolimã, é rodinha de silicone e tal. Você nem acha rolamento mais. Né? Eu vivia perturbando o povo da Ana Diesel para pegar rolamento de caminhão velho, tirou para fazer os meus carrinhos. Então, tem uma vez que nós éramos tantos na rua que uma tia minha chamou a polícia. Mentira! RP-33, uma veraneio cinza. Eita, não esqueço o nome daquela miséria, 33. Quando a gente deu os cavalos de passinho, os caras, aquela sirenezinha. Era pequenininha. Aquela pequenininha, uma bolinha, com a bolinha vermelha em cima com a sirene. Epa, rapaz! E saiu todo mundo correndo. Meu irmão, coitado, não deu conta de correr e ficou encostado. Eles deram uma dura nele. Vou falar qual dos irmãos, para não humilhá-los. Mas fez xixi na calça. Então eu gostava muito de carrinho de rolamento. Rolimã é o chique. É o chique de hoje. É a galera Nutella. É rolamento mesmo. Eu também lembro. Doutor André Ignácio, foi uma satisfação. Foi muito gratificante ter o senhor aqui falando sobre o espiritismo. Amei. Pretendo ir lá visitar o senhor. E quem quiser conhecer um pouco mais do espiritismo, onde encontrar, deixa as redes sociais também do seu escritório. Você vai voltar aqui, a gente vai falar sobre o trabalho. Olha, assim, Anápolis tem várias casas espíritas, né? Várias, muito boas. Anápolis sempre foi conhecida como um núcleo do espiritismo muito bom. Você tem Amor e Caridade, tem várias. Então, assim, agora, para conhecer o espiritismo, eu aconselho a leitura. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que a Bíblia interpretada por Kardec, né? Pelos espíritos, através de Kardec. Então, seria interessante isso, para você aprofundar e procurar uma casa próxima à sua casa, uma casa quando você quer desenvolver, se você quer eu sou kardecista, obviamente que eu vou fazer propaganda para o kardecismo, mas se procurar obras de André Luiz e um filme que você acha fácil no YouTube e que nos possibilita entender bastante sobre o espiritismo, tem vários, mas eu indicaria Nosso Lar. Muito bom. Nosso Lar é espetacular, que é a vida de André Luiz. Você tem As Mães de Chico, As Mães do Francisco Xavier. O que é o filme? São mães que procuram Chico para falar com seus filhos, né? Para receber mensagens de seus filhos. E a própria história de Chico Xavier. Agora também tem a história de Divaldo Funk. Divaldo desencarnou agora há pouco tempo atrás. Existe uma obra, um filme da vida dele. É massa demais. Da instituição que ele criou lá em Salvador. Espetacular. Então, são obras que, sem forçar muito a barra, Volney, elas te envolvem naquele mundo, né? Então, assim, o Nosso Lar, por exemplo, é um livro que ele tinha... poucas pessoas... O André Luiz, ele... Quando ele desencarnou, a desencarnação dele foi tida como um suicídio. E o suicídio, ele é complicado, tanto no espiritismo quanto no catolicismo. Tanto é que padre não vai dar extrema-unção para quem suicidou ou tentou suicídio. É proibido pelo ordenamento católico. E no espiritismo, o suicida, ele vai para um umbral, que é um plano onde ele vai passar por momentos pesados para ele ver o desatino que ele cometeu, para ele evoluir-se lá, para depois ele ter a oportunidade de vir para um plano melhor e ser cuidado por médicos, por enfermeiros, no plano espiritual. Então é importante você ter uma noção interessante do que é o espiritismo com o livro Nosso Lar. Doutor, eu quero agradecer imensamente o senhor mais uma vez. E antes de acabar o programa, doutor, eu quero dar uma lembrancinha para o senhor aqui da cachaça Jamel. Para o senhor aqui, que é nosso patrocinador. Vai ser muito bem utilizada, né, cara? Muito obrigado. Obrigado ao pessoal da Jamel. Valeu. Obrigado, doutor André, mais uma vez. Muito obrigado. E
Vou querer o senhor em outra ocasião aqui, viu, doutor? Estamos juntos. Vamos falar de música, vamos falar de advocacia. É mesmo, viu? boa. Já pode colocar na agenda aí que o doutor André Ignácio Almeida vai estar voltando aqui no Talk Show. Gostou do programa? O Talk Show fica por aqui, mas antes agradecer os meus amigos ao Hipermercado Céu Azul, A3 Comunicação, Eduardo Confecção, Fumo Alvorada, Fazenda Babilônia, Droga Seta, Cachaça Jamel, 7 Fibra e Coqueiro e Sulfilme. O programa Talk Show fica por aqui hoje e amanhã, se Deus quiser, tem mais. Agradecer novamente o doutor André Ignácio por essa aula espírita aqui no programa. Amei, foi de grande valia para mim. Espero que seja para você. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Nosso compromisso é tecido em cada fibra da nossa história. Há 17 anos, acreditamos que conectar é muito mais do que entregar tecnologia. É unir pessoas, sonhos e aspirações. Desde o primeiro dia, nossa dedicação sempre foi a mesma: transformar a conexão em uma experiência que gere confiança e faça a diferença. Ao longo desses anos, a SET cresceu com responsabilidade e inovação, guiada pela vontade de oferecer estabilidade e segurança. Cada instalação, cada atendimento é um reflexo do respeito por quem confia em nós para suas necessidades de vida e trabalho. Somos mais que uma tecnologia. Somos o compromisso, a integridade e a proximidade que conectam cada lar, cada empresa e cada jornada pessoal. É com essa essência que avançamos, expandindo nossa rede e cuidando das conexões que fortalecem os laços entre as pessoas e o mundo. 7 Fibra, conectando histórias e inspirando vidas. Há 17 anos transformando a conexão em mais do que serviço, em um elo de confiança. Se você quer dar um up na sua marca, venha para o nosso time de audiovisual. Nós temos os melhores equipamentos e a melhor estrutura para atender você e sua empresa. E o melhor, estamos com preços imperdíveis. Não perde tempo e fale agora com a nossa equipe.